tudo bem com vocês? Hoje então aqui no nosso Pensando, né, o nosso Pensando para a gente fazer mais uma reflexão, né, pensando do dia, eu trouxe aqui um texto bem bacana, um texto que eu encontrei na internet já tem algum tempo, já há alguns anos, né, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né, esse texto, ele é, como está no título, um baobá no coração, é uma reflexão acerca ali da metáfora do baobá. O baobá é uma plantinha utilizada lá no Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe eu já falei sobre ele aqui. O Pequeno Príncipe eu já utilizei inclusive a expressão baobá lá atrás, lá no começo, um dos primeiros vídeos aqui do Pensando. Isso então já tem mais de 6 anos, né? E a gente resolveu trazer aqui de novo, só que agora, né, um pouquinho diferente. Essa aí eu já encontrei. E essa reflexão, um baobá no coração, ela começa assim: se você encontrar um baobá, né, que seria uma árvore, em seu coração, retire-o, retire-o da raiz, porque suas sementes geram medo, insegurança, engano e raiva. Faça isso como o Pequeno Príncipe fez. Ele removia as sementes dos gigantescos baobás em seu pequeno planeta todas as manhãs. Fazia isso por medo de que as árvores elas se tornassem grandes demais, se tornassem muito grandes, suas raízes gigantescas poderiam destruir tudo. Alguns medos são mais inteligentes, né, do que fóbicos e são bons para o nosso bem-estar. Esses medos regulam a nossa sobrevivência porque são medos controlados, mas mesmo assim há circunstâncias em que, sem saber o porquê, as sementes de baobá ainda não, né, elas ainda se levantam e infectam tudo. Elas estão lá, na terra, no nosso jardim psicológico. Às vezes, crescendo em silêncio, mas ainda mudam o nosso equilíbrio e, claro, o foco. As sementes as sementes boas, né? Há boas plantas e sementes ruins para plantas ruins. Elas dormem secretamente sobre o solo até que uma delas decide acordar. No momento, né, ou nesse momento, começa a crescer, primeiro tímido, um pequeno galho bonito que cresce na direção do sol. Se é um ramo de rabanete ou rosa, podemos cultivá-lo como quisermos. Mas se for uma planta ruim, temos que retirá-la assim que soubermos o que é. Então, no Pequeno Príncipe, no livro, é possível nós encontrarmos a metáfora, né? E ela é possível, assim, né? De fazermos várias reflexões e pensamentos que Antoine de Saint-Exupéry, né, deixou, o escritor, né, para nós nesse livro. E isso é muito, muito interessante. No livro, o Pequeno Príncipe, o protagonista, ele retirou as sementes ruins do seu planeta e cuidou das boas sementes. As sementes ruins eram as sementes de baobá. Estas foram removidas antes que destruíssem o planeta. As roseiras eram as boas sementes. Ele tinha uma queda por isso, principalmente pela plantinha, pela rosinha amiga dele, né? Essa metáfora sutil, sem dúvida, simboliza nossos medos, que vêm de todos os lados mais sombrios, né? E dos quais os nossos distúrbios cognitivos são reforçados. Essas são as fontes, né, produzidas pela raiva, pela preocupação ou pesar, de modo que não podemos mais ver o nosso palácio mental através do nevoeiro, né, e romper nele. Cada um de nós tem um baobá no coração. Ele pode ser uma semente agora, invisível, adormecida e ainda não causa problemas. Alguns, no entanto, já estão sofrendo os efeitos do seu crescimento. A influência do baobá é que as raízes elas crescem sobre o solo e destroem tudo no seu caminho. Elas mudam tudo e causam instabilidade. Isso porque os medos, como o ressentimento, implodem e destroem a lógica, a ordem e a autonomia internas. No Pequeno Príncipe, o protagonista ele pergunta ao piloto se os cordeiros comem arbustos. Se o piloto disser que está correto, o príncipezinho está muito feliz. Ele acha que está finalmente livre da ameaça do baobá. Mas o piloto o melhora rapidamente, né? Um baobá é uma árvore, não um arbusto.
esta árvore cresce tão alta quanto uma grande igreja. E elas são tão gigantescas que até uma manada de elefantes não conseguiria, né, destruí-la. O Pequeno Príncipe imagina isso e acha que pode ser capaz de empilhar elefantes uns sobre os outros. Mas em alguns segundos ele acha que é melhor parar o crescimento. Uma vez que o baobá tenha crescido, você poderá não fazer mais nada a respeito disso. Esses elementos grandes e destrutivos devem ser detidos na fase inicial, enquanto são pequenos, e não mais que sementes, né? Sementinha a gente tem que cortar. Ou seja, a terra do planeta está completamente contaminada com sementes do baobá. E se não removermos uma semente de baobá a tempo, nós nunca nos livraremos disso. Isso destruirá o planeta inteiro. Eles perfuram através de suas raízes. E se o baobá for muito pequeno e os baobás se tornarem grandes demais, o planeta explodirá. Há pessoas que veem mais na metáfora mais coisas na metáfora de O Pequeno Príncipe. Há pessoas que advertem que não é apenas a semente do medo, mas o próprio mal. Que existe uma força destrutiva que deixa o coração doente e capaz de fazer coisas terríveis. Pode dar origem aos cenários mais terríveis de violência e destruição. Todos nós temos isso em nossa memória coletiva. Em última análise, todo mundo sempre tem uma semente de baobá em si. Se alimentarmos e a deixarmos crescer, isso só depende de nós. Só depende de nós. Como o planeta do Príncipezinho, todos temos boas e más sementes. Se elas vão florescer e obter raízes, é certamente dependente, de vários fatores. Por exemplo, nossa educação, a nossa experiência de vida. No entanto, não devemos esquecer que nossas escolhas são aquilo que nós nos tornamos ou tornamos alguma coisa importante, alguma coisa sadia, um jardim diligente também, pode ser. Nós podemos remover as plantas ruins a tempo. Isso é fato. As plantas ruins são inúteis para a gente. Elas destroem seu ambiente e o seu equilíbrio natural, de jardim pessoal, O nosso jardim pessoal elas acabam destruindo. Essa é uma tarefa importante, porque inclusive o Pequeno Príncipe, ele realiza isso todos os dias. Ele é o único que removeu o que não queria e cuidou do que queria, que eram as suas roseiras. Nós não precisamos de cordeiros ou uma manada de elefantes empilhados uns sobre os outros para limpar. Se tivermos um baobá no coração, temos a responsabilidade de removê-los a tempo. E devemos, pelo menos, evitar que as sementes cresçam. Esta tarefa contribui para o nosso equilíbrio, nossa sabedoria e nos dá um senso de disciplina. Garante que a gente preste atenção a todas as mudanças, a todos os crescimentos, principalmente os crescimentos incomuns. Isso permite evitar que pequenos problemas se tornem baobás gigantescos e terríveis. Este foi então aqui o nosso Pensando do Dia, um baobá no coração, para a gente refletir um pouco sobre as sementes boas e as sementes ruins e o que a gente faz com elas, É importante não deixar que as ruins tomem conta aí do nosso coração, do solo, e do solo invadir todo aí o sistema, tá bom? Então reflita, agradeço a atenção de todos, começando a semana já com uma reflexão muito interessante. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!